que eu aprendi algo tão simples, mas tão grandioso, que vários pastores chegam aqui, pregam, os nossos discipuladores nos ensinam, mas a gente não leva a sério, a gente fala sério de novo isso. Mas é buscar a Deus todos os dias. E lá eu aprendi isso, eu aprendi a colocar isso em prática. Não ser mais alguma coisa que eu escrevo no meu caderno, não ser mais alguma coisa que eu curto no Facebook, mas colocar em prática na minha vida. E quando surgiu, né, o desejo de ir para Jocum, quando eu falei com a minha mãe, ela falou assim: minha filha, vai orar. E eu estava no meio de uma crise, numa crise de quem sou eu, o que eu tenho que fazer, eu não sabia o que eu ia fazer da faculdade, eu não sabia para onde eu ia, se eu tinha que trabalhar. E aí eu fui orar e Deus me deu uma palavra, eu queria que vocês abrissem lá em Isaías 45. Amém? Amém? E assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu assoltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a pular de alegria, né? Porque tinha esperança para mim. Eu ia poder conhecer a Deus, né? Eu não ia ficar mais como uma da multidão. Porque a multidão sabia quem era Deus. A multidão experimentava dos milagres, experimentava dos sinais, era curado, era liberto. Mas não tinha intimidade, igual João, para reencostar o peito em Jesus. E eu não queria mais viver como a multidão. Eu queria ser íntima de Deus. E aí foi quando Deus começou a abrir realmente as portas para eu ir para lá. E foi um tempo assim precioso de Deus. E realmente assim, eu aprendi a buscar a Deus todos os dias. E você deve estar se perguntando assim: então, para eu conhecer a Deus, eu tenho que largar tudo, eu tenho que largar os meus sonhos, eu tenho que abrir mão da minha faculdade, do meu casamento, para conhecer a Deus? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que buscar a Deus todos os dias. E tem um segredo lá em Jeremias 29. Vinte e nove, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Não importa se você está na África, não importa se você está na Jocum, não importa se você está no banheiro da sua casa. Mas se você buscar de todo o vosso coração, você vai conhecer a Deus, você vai encontrar a Deus. E para você conhecer a Deus, você precisa buscá-lo. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós busquemos a Ele, e que nós encontremos Ele. Porque Ele está sempre disponível, né? A Bruna estava falando isso agora, que Ele está sempre disponível. E a gente só precisa buscar. É só isso que Ele quer de nós, que a gente busque Ele de todo o nosso coração. E não adianta só você vir para o culto de celebração, não adianta só você participar do grupo familiar, se você não buscar a Deus diariamente de todo o seu coração. É isso que Ele quer para cada um de nós. Ele quer que a gente busque Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, que a gente ame Ele nessa intensidade todos os dias. E toda vez que eu falo que eu conhecia Deus, né, nesse período, eu lembro de Jó, né, porque Jó era um homem íntegro, era um homem bom,
e ele começou a passar por diversas provas, né? E lá no capítulo 5 de Jó, um amigo dele aconselha ele: se eu fosse você, eu buscava a Deus. E foi exatamente isso que Jó fez. Ele começou a buscar a Deus, ele começou a questionar, a perguntar: por que Deus? E o tempo todo Deus foi se revelando para ele. E a resposta disso, o tesouro que ele encontrou, foi conhecer a Deus. E lá em Jó 42, não precisa abrir não, eu abro. Lá em Jó 42, no versículo 5, fala assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então ele não estava mais vendo ele não estava mais vendo Deus como a multidão, com o que ele ouvia, mas ele conhecia agora a Deus. Ele conhecia Deus na intimidade, ele viu quem era Deus, ele teve experiências com Deus. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que a gente tenha experiências com Ele, Ele tem prazer em se revelar para nós, e existe assim uma porção cada dia para nós. E Ele tem prazer em te entregar, Ele tem prazer em se revelar. E para de ir para minha cara, garoto. E é isso que Jó ganhou, porque ele ouviu aquele conselho do amigo dele, e ele foi lá buscar, e no final, né, ele encontra Deus. Ele reconhece que ele agora conhece a Deus. E deixa eu ver. Aquela menina ali que está do lado da Kate. Qual é o seu nome? Nadine? Eu não conheço ela, mas se eu quiser conhecê-la, o que eu preciso fazer? Eu preciso gastar um tempo, eu preciso sentar, preciso conversar, preciso ouvir ela falar. Com Deus não é diferente. Se você quiser conhecer a Deus, você vai ter que se disponibilizar, abrir mão de certas coisas para você ouvir Ele, para você falar, para você perguntar, para Ele se revelar a você. E essa semana, né, eu voltei para casa, semana passada, na verdade. E aí, desde sábado, eu estava espirrando muito, eu estava com uma crise alérgica assim, horrível. E aí, na quarta-feira, eu acordei, né, e fui meditar. E durante a meditação, eu falei assim: nossa, eu não orei. Fala sério, eu não orei para Deus me curar. E Deus pode curar. E aí, eu orei, né, com fé, assim: Deus, por favor, me cura. Pô, você pode me curar. E aí, durante o dia, assim, eu percebi que eu não estava mais espirrando. E eu falei assim: nossa, eu não precisei fazer nenhum seminário sobre cura, eu não precisei assistir nenhuma palestra de cura para entender, para conhecer um Deus que cura. Ele estava ali disponível para mim, eu só precisava ir buscá-lo, entendeu? Eu só precisava pedir para Ele. E outra coisa também que aconteceu lá na Jocum, que teve um dia assim, que eu acordei, né, e tinha sonhado com todas as coisas erradas que eu já tinha feito na minha vida. E eu acordei pesada, com o meu coração assim triste, aflito. E aí, nesse dia, eu resolvi não meditar na sala de aula, né? E lá é como um sítio, né? Igual a gente faz os nossos retiros, né? E eu peguei a minha cadeirinha, né? Fui lá, botei lá no meio das árvores. E fiquei lá. E o céu de Curitiba, 7 horas da manhã, assim, parece que vai cair uma tempestade, né? Todo preto, todo pesado, assim, horrível. E aí eu fiquei lá cheia de casaco, morrendo de frio. E eu fiquei lá e eu orei, pedi perdão, me arrependi de novo. Mas o céu continuava fechado, eu continuava pesada. E aí eu resolvi começar a cantar. Eu não vou cantar para vocês, tá? Não precisa se desesperarem. Mas aí eu comecei a cantar aquela canção que fala assim: Jesus, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer, né? E eu estava cantando e tal, lá, e Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo. E aí, quando chegou no ápice da canção, naquela parte que fala assim, esqueci a parte. Quero ser a canção. Quero ser a canção que te faça sorrir. E aí, gente, o céu abriu. Só naquela parte onde eu estava. Só aquela parte saiu as nuvens pretas. E aí eu fiquei tão feliz, aí eu peguei até meu celular. Cara, ninguém vai acreditar em mim, porque o céu aberto em Curitiba é impossível. E aí eu comecei a tirar foto, fiquei meia hora lá tirando foto, não estava acreditando que o céu estava aberto, só na direção onde eu estava. E aí, quando eu saí do meu momento carne, né, guardei meu celular, fui desfrutar daquele momento ali com Deus, e aquela mesma paz, quando eu olhava para o céu, eu comecei a sentir no meu coração. E naquele momento, eu conheci um Deus misericordioso,
Eu entendi o que a palavra de Deus fala quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a minha vida. E eu não precisei realmente assistir nenhuma aula, eu não precisei ouvir nenhum pastor pregar para mim, porque no meu a sós com Deus, no meu devocional com Deus, Deus se revelou assim para mim. E Ele não quer isso só para mim, Ele quer isso para cada um de vocês. Ele quer se revelar para cada um de vocês. Deus tem várias facetas no seu caráter e Ele tem prazer. O melhor de tudo é isso, que Ele tem prazer em se revelar para nós. E a cada dia Ele quer te mostrar algo novo, Ele tem uma porção nova, Ele tem algo novo, algo diferente para te falar. E quantas das vezes a gente nem dá bom dia, a gente nem agradece pelo dia, a gente nem fala, pô, Deus, valeu aí pelo sol, né? Pô, valeu aí essa sombrinha aí e tal. A gente não agradece nada, a gente não fala com Ele. E o nosso Deus é um Deus relacional, sabe? Ele te ama tanto, Ele quer tanto ter um relacionamento com a gente, que Ele enviou o único Filho dEle para isso, para que a gente pudesse de novo ter acesso a Ele. Porque Ele se importa com esse relacionamento entre a gente. Ele se importa que a gente busque a Ele. E lá em Salmos 145, vamos abrir. Cento e 145:18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Às vezes a gente acha que, se eu vier no Tadel, que já tem que acordar cedo, né? Já estou me esforçando, né, Deus? Então você já pode se revelar para mim. Mas não é assim. Deus quer que você invoque Ele de verdade, com todo o seu coração. E assim, a criação de Deus assim que eu sou mais apaixonada é o céu, né, as nuvens, e eu acho que é a criação assim que mais revela como Deus é. Porque você pode sair aqui agora e olhar para o céu, você vai ver a nuvem num lugar, a lua em outro, e voltar para cá. E daqui a alguns minutos você pode voltar lá de novo, que vai ter outra coisa, né? Deus vai ter feito outra coisa lá no céu, mais bonita às vezes. Então, eu penso assim, como os 24 anciões, eles adoram a Deus dia e noite. Será que eles ficam lá, né, dia e noite, falando, Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Pô, dia e noite falando, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo? Não, eles estão lá, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E, de repente, Deus revela uma faceta do caráter dele, revela uma coisa nova dele. E aí todo mundo fala, uau, pô, Deus, então Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és lindo. E daqui a pouquinho Deus mostra outra coisa. Nossa, Deus, pô, Tu és misericordioso, Tu és misericordioso. E eles ficam adorando a Deus dia e noite, porque Deus se revela dia e noite. Deus tem prazer em fazer isso. E por isso eles têm prazer em adorar a Deus também. E que a gente tenha esse coração, sabe, de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de querer mais de Deus. E por que a gente morre de fome se há um alimento disponível, né? Buscar a Deus é como o maná, né, que Deus mandava para o povo de Israel. E todo dia, né, Deus mandava o maná e alguém daquela tenda tinha que sair da tenda e lá fora pegar comida. E voltava. Todos os dias Deus quer que a gente faça a mesma coisa. Que a gente saia do ativismo, do comodismo, vá lá diante dele, buscar aquela porção nova, aquilo que ele preparou para a gente naquele dia. E volte para se alimentar. E quando a gente não faz isso, né, quando a gente deixa de buscar a Deus, lá... Sabe o que Deus faz com aquela porção que Ele fez assim, olha, hoje aqui, na sexta-feira, Zaf, eu preparei essa porção aqui para você, eu queria me revelar dessa maneira aqui, mas você não me buscou. E aí Ele pega, abre lá os tesouros escondidos que Ele quer revelar para a gente, lá em Isaías 45, Ele pega e guarda. Para quando você tiver o desejo de buscar, Ele pega lá aquele baú dos tesouros escondidos e te revela. Quantas coisas você já deixou de experimentar com Deus? Por causa do seu ativismo,
por causa do seu comodismo, porque outras coisas eram melhores, eram prioridade. E durante muito tempo a minha vida foi assim, né? Eu não dei prioridade para Deus, eu não buscava Deus todos os dias. E quando eu cheguei lá na Jocum, assim, né? Eu fiquei, nossa, Deus, tu é assim? Nossa, você é tão bom, Deus! Por quê? Porque eu não tinha experimentado isso, porque eu não tinha buscado conhecer Deus assim. E não espere o tempo passar para você olhar para trás e falar assim, caraca, eu não conhecia Deus. Sabe? Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei que Ele pode restaurar o casamento dos meus pais, eu sei que Ele pode curar o meu irmão, a minha mãe. Mas será que eu conheço realmente a Deus? Será que eu tenho buscado Ele todos os dias? Sabe? Será que eu entendo que Ele está comigo todos os dias? Que Ele quer falar comigo todos os dias? E o povo de Israel, né, quis dar uma de esperto, né? E eu sei que vocês não são assim. E eles pegaram uma vez, né, o alimento dobrado, né, foram lá e guardaram lá na tenda para não ter que sair no outro dia com medo de morrer de fome, né? E o que aconteceu com aquele alimento? Gente, estragou, né? Apodreceu. E muitas das vezes a gente faz a mesma coisa. Como é que isso aplica isso hoje em dia? A gente vai lá no culto de domingo, pega o cabo aí da cadeira, conecta. Aleluia. Ai, amém. Essa palavra é para mim. Ai, aleluia. E chora, se derrama. Ai, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Acabou o culto, você desconecta. Desconectou e já está ali fora, já nem lembrou mais, não lembra nem mais o que o pastor pregou, sabe? A palavra de domingo foi uma bênção. Você lembra o que o pastor pregou? Ainda bem que ele está ali na porta e não está prestando atenção. Mas a gente precisa se ligar nessas coisas, sabe? A palavra de domingo foi uma bênção, glória a Deus. Aquela palavra é para eu pegar, aplicar na minha vida e na segunda buscar Deus de novo, porque Ele tem um outro maná lá disponível para mim. E eu preciso ir lá, buscar, me alimentar, colocar em prática. E tudo isso vai, mas então tá bom, eu vou buscar na segunda, Deus vai falar que eu preciso mudar isso. E aí, na segunda-feira, eu mudo, né? Não falo mal do meu vizinho, não falo mal do meu vizinho. E na terça, Deus fala assim, filha, seja mais obediente à sua mãe. E aí, tá bom, você é obediente, mas você continua falando mal do seu vizinho. Não é assim, gente. A palavra de Deus é como um espelho. E aí, como é que quando você se olha no espelho, né? Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso lá em Tiago. Você se olha no espelho e você lembra do que você viu no espelho, certo? Quando a Lorena saiu de casa, ela viu o quanto ela estava bonita, certo? E aí, se ela chegar aqui na esquina, será que ela já esqueceu como ela está bonita? Não, né? A mesma coisa. A mesma coisa tem que ser com a palavra de Deus, com a prática da palavra de Deus. Eu preciso olhar aquela palavra, ver o que eu preciso mudar e começar a colocar em prática todos os dias, porque a palavra de Deus é viva e ela gera mudança na nossa vida. E às vezes a gente começa a se alimentar, né? Quando a gente não busca Deus, você não vai morrer de fome, certo? E aí você começa a buscar várias outras coisas. E aí você se alimenta do Facebook, do WhatsApp, do Twitter. Aí você passa meia hora no Instagram e não percebe. Você fica lá curtindo foto, assim. Você se alimentou de tanta coisa passageira e deixou o que Deus preparou para você ali. Ele guardando de novo no baú dos tesouros escondidos. Porque você não foi lá buscar. E por que a gente faz isso, né? Por que a gente não presta atenção no que Deus está falando para a gente, no quanto Ele quer ter um relacionamento com a gente? E aí você deve estar se perguntando, como é que então eu vou conhecer a Deus, Rebeca, já que eu faço CTL, eu vou no meu grupo, eu faço discipulado, eu obedeço a minha líder, eu trabalho no departamento infantil. Fala sério, eu já faço um monte de coisa. E como é que eu vou conhecer a Deus então? Separando um tempo de intimidade com Ele, todos os dias. E eu vou ficar lá fazendo o quê? Né? Vou ficar lá, tá bom, Deus, eu quero te conhecer. Aí passa uma mosca, você fala, criação de Deus. E aí passa o tempo, você está viajando, mas você não está buscando a Deus de verdade, de todo o seu coração. Nesse momento de intimidade com Deus, que você separar o seu tempo, leia a Bíblia.
A Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu com tanto zelo, com tanta preciosidade para a gente. E, às vezes, a gente nem pega nela, só pega ela no domingo, né? E, assim, né, a Bíblia fica novinha. E o pastor manda você abrir lá em Abacuque, a folha ainda está grudada, porque você nunca leu, entendeu? Então, separe esse tempo para você ler a Bíblia, para você escutar a voz de Deus, sabe? Ora. O que é oração, gente? Vamos lá, igual a gente faz lá em cima com as crianças. O que é oração? Falar com Deus, gente. É conversar com Deus. E numa conversa, você fala, o outro escuta. E aí depois troca. Aí o outro fala e você escuta. A mesma coisa a Deus. Quando você for orar, fala para Deus. Faz igual o Jó, entrega seus questionamentos, as suas aflições, as suas dúvidas. Mas depois que você fizer isso, para. Fique em silêncio um pouquinho, espera Deus te responder, espera Deus falar o que Ele quer para você, o que Ele deseja que você faça nesse dia, o que Ele quer te revelar hoje, sabe? Escute a voz de Deus. Pare de achar que, eu orei, eu só falei mal de todo mundo, pedi para Deus me dar paciência, porque tem que suportar em amor, né? Para um pouquinho para escutar a voz de Deus, sabe? Deus se revela tanto através da sua palavra, através da natureza, da criação, de tudo. Deus tem prazer em se revelar para nós de diversas maneiras. E uma das maneiras assim que Deus gosta muito de trabalhar comigo é através da palavra, né? E aí, na primeira semana lá do curso, Deus começou a falar assim, olha, você tem que ser serva. Tá bom, Deus, amém, né? Aí anotava, ser serva. No dia seguinte, ser serva, ser serva, ser serva. Tá bom, Deus, eu já entendi isso. Fala outra coisa, né? E tinha dia que eu abria a Bíblia e caía assim, né? Ser serva. E eu, ai, meu Deus do céu. Aí eu mudava. Aí não tinha nada com nada, sabe? Deus não falava nada. Deus queria que eu entendesse que eu precisava ser serva. E aí depois, assim, no sábado, que eu entendi por que Deus queria que eu fosse serva. Porque todos os dias, na hora da manutenção, eu ia ficar, ai, que saco, tem que lavar aquela panela, que droga, não faço isso na minha casa, cara. Por que eu vou fazer aqui? Eu estou pagando para lavar panela? E eu ficava lá, insuportavelmente, assim, com nojo, né, com luva, aquela coisa assim, né? E eu, ai, que saudade da minha avó, meu Deus do céu. E aí, no sábado, eu entendi que Deus estava falando, minha filha, quando você for me servir, serve com alegria. E aí eu não acredito que eu demorei esse tempo todo para entender isso, né? E aí eu, tá bom, Deus, desculpa, me perdoa, né? E eu estava mostrando essa semana para minha mãe o vídeo da manutenção, né? E eu vi que eu estava pulando, lavando panela. Eu falei assim, meu Deus, tu transforma mesmo, misericórdia. Eu estava pulando, lavando panela. Fala sério, eu não estava nem usando luva. E aí eu falei assim, Deus, glória a Deus pela sua transformação na minha vida. E assim, né, Deus vai nos transformando, Deus vai nos moldando a cada dia, né? Eu lembro também de uma vez, né, que eu fui meditar perto de uns alojamentos. E aí eu estava ouvindo uma canção que eu nem conheço, mas eu apertei ela e eu comecei a ouvir. E aí que fala, quero ser o braço, quero ser seus braços, alguma coisa assim, seus olhos, que eu quero quero ser Jesus na terra, né? Quero cumprir o que Ele pede. E tá bom, Deus, amém. Eu fui trocar de música, e aí eu ouvi um choro, comecei a ouvir um choro, e eu, meu Deus, acho que eu estou ouvindo coisa. Aí eu tirei, assim, o fone, e aí era, assim, um corredor, assim, né, e para cá eram os alojamentos. E eu estava aqui na cadeira e eu comecei a ouvir um choro e eu fiquei curiosa, né? Porque mulher não é curiosa, mas eu fiquei muito curiosa. E aí eu, meu Deus, por que essa pessoa está chorando? E ela chorava muito, assim, muito aflita, gritava. E eu tirei meu fone e fiquei prestando atenção. E aí ela começou a gritar assim, Senhor, por que o Senhor deixou matarem a minha irmã? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei o quê, ela morreu. Por que você deixou? E aí eu... Tadinha, a irmã dela morreu. E eu comecei a orar, ai, Senhor, consola ela e tal. E Deus falou assim, você não quer ser meu braço? Vai lá e abraça ela. Aí eu continuei, Senhor, consola ela. Em nome de Jesus, Senhor, consola. Vai lá, minha filha, vai entender a dor dela. Meu Deus, a minha irmã está viva, glória a Deus, eu não vou entender a dor dela. E aí Deus continuou falando, minha filha, vai lá dar um abraço. Custa dar um abraço? Não, Deus, não custa, não, mas
Ah, Deus. Ah, fala sério, Deus. E aí, né, era um corredor, aí eu ia, aí quando eu decidi obedecer, né, eu ia, quando chegava assim na curva do corredor, eu olhava, voltava. Eu fiz isso mais 10 vezes, eu ia lá, e aí ela gritava na hora que eu estava aqui, eu tomava um susto e voltava. Meu Deus, tem certeza, Deus? Tem certeza que você está falando comigo? O que eu vou falar para ela? E aí Deus, vai lá falar com ela, meu filho, vai lá dar um abraço. Você tem tanto de mim aí dentro, por que você não vai falar? Eu, tá bom, Deus, eu te obedeço. E aí eu fui lá, olhei para a cara dela assim, ela estava jogada no chão, aos prantos. E aí eu, posso te dar um abraço? E ela, claro! E aí eu abracei ela e ela chorou. E eu orei por ela, né? E assim, acho que quem ganhou o abraço, na verdade, fui eu. Porque eu senti como se Deus estivesse me abraçando, falando assim, filha, eu estou feliz agora que você me obedeceu. Sabe, eu estou feliz que você ouviu a minha voz e você fez aquilo que eu estava te pedindo. E foi um momento assim tão bom e eu falei assim para ela, olha, independente de tudo que acontecer, Deus está com você, sabe? Porque Deus em nenhum momento ele nos promete saúde, riqueza, pobreza, doença. Em nenhum momento ele promete isso para gente. Mas a única coisa que ele diz é: estarei convosco até a consumação dos séculos. É isso que ele promete para nós, que ele vai estar conosco. E quantas vezes eu ignoro a presença dele, eu não falo com ele, eu não... Deus, e aí, como é que você está hoje? Sabe? Pergunta para Deus, gente. Deus quer falar, Deus quer dizer como é que ele está. Olha, filha, quando a gente tem intimidade com Deus, é mais ou menos assim, ó. Filha, eu não estou gostando desse teu comportamento, não, tá? Vamos mudar isso? Tá, Deus. Tá bom. Tá, eu vou tentar, tá? Tá bom. Aí, né, você vai lá o dia todo e você tenta mudar e tal. E Deus te ajuda nisso, porque Ele quer o seu crescimento, Ele quer a sua mudança. Então, Ele vai te ajudar o tempo todo. E às vezes a gente acha assim, ai, Deus, me dá mais amor, mais amor, mais amor. E Ele te dá várias oportunidades para você demonstrar o amor dEle e você não demonstra. Você fala assim, ah, Deus não está me dando mais amor, não. Está só me dando trabalho, dificuldade aí. Mas é isso, Deus está te dando oportunidade de você fazer diferente. É isso que Ele está te dando. Então, a gente canta muito aquela canção assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Gente, o melhor de Deus já veio. É Jesus. Ele já veio. E a gente liga essa canção muito assim, eu vou ter um emprego melhor, eu vou passar numa faculdade, vou ter um carro do ano e tal, é o melhor de Deus e tal. Não, gente, o melhor de Deus é Jesus, sabe? É isso que Ele quer para nós. Ele quer ter um relacionamento conosco. E conhecer, no grego, significa relacionamento. E para eu conhecer alguém, eu preciso buscar aquela pessoa. Para conhecer a Michelle, não foi do dia para a noite, né? Foi uns anos de briga, uns anos de amor, uns anos de conflito, uns anos de doçura. Demorou um tempo, mas hoje a gente se conhece. Eu sei quanto ela calça, ela sabe o nome do meu cachorro, entendeu? Mas é isso. Deus quer se revelar, Deus quer falar para você o que Ele quer de você, como Ele sonhou que você crescesse, que você fosse uma pastora, uma missionária, seja o que for. Deus tem prazer em te revelar o que Ele preparou para você. E Ele sempre prepara essa porção, sabe? E que você se disponha a buscar, que você se disponha a ouvir a voz de Deus, a conhecer Ele mais. E o propósito assim principal de Deus para as nossas vidas espirituais não é um ministério, não é se você toca aqui no domingo, na sexta-feira, não é se você cuida das crianças, não é se você dança no dançarte. O propósito principal de Deus para a nossa vida espiritual é conhecer a Ele e ter um relacionamento com Ele, sabe? Existe tantas pessoas lá fora que precisam desse amor, sabe? Que precisam conhecer a Deus. A gente estava lá em Fortaleza, né? E assim, a gente sai um pouco assim do mundinho comunidade, né? E vai conhecer outros lugares, né? E eu vi assim, quantas pessoas assim tão sedentas, sabe? Às vezes você só chegava e falava assim, olha, Jesus te ama. E aí a pessoa começava a chorar, né? Teve uma que foi muito engraçada, a gente estava numa comunidade muito perigosa, né?
E eu falei assim, e a gente foi abordar uma mulher e ela estava com uma latinha de cerveja. Só que eu não tinha visto a latinha. E aí eu falei assim, olha, Jesus te ama, tá? E aí ela, quem? Quem me ama? Como assim Jesus me ama? Poxa, aqui é muito perigoso. Ó, se eu fosse vocês, eu ia embora. Porque ontem tinha um cara morto ali. E aí eu olhei para minha amiga e falei assim, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? E eu escrevi uma carta, né, como se eu fosse morrer, nem te contei isso. E aí a gente escreveu uma carta assim, né, tipo, de despedida, né? E eu só pensava na carta, só pensava a minha mãe lendo a carta. E eu, meu Deus, minha mãe vai chorar muito, meu Deus. E aí eu, Jesus te ama, né? E aí a gente começou a pregar. A minha dupla, a gente usava muito a história do livro Sem Palavras. E aí eu comecei a contar a história do livro Sem Palavras para ela e ela começou a chorar e falou assim, olha, o meu filho é líder do louvor. Eu já fui da igreja, sabe? Mas eu não conhecia Deus. Ela estava tão sedenta em conhecer a Deus, ela estava buscando em outros lugares, ela estava buscando de outras maneiras encontrar algo que satisfazesse a alma dela, sabe? E Deus nos criou com, assim, né, quando a gente fala para criança, né, Deus criou um lugar lá no coração, no nosso coração para Ele, que só entra Ele, só Ele encaixa perfeitamente. Por isso que quando a gente vai procurar no mundo, as drogas não satisfaz, a bebida, as mulheres, os homens, nada disso satisfaz. Sempre fica um buraco, é aquela coisa passageira, né? Por isso, porque só Deus vai ser a coisa perfeita para completar seu coração. E teve outras experiências também, teve uma que a gente foi numa casa e aí o homem estava discutindo com a mulher dele na hora que a gente bateu na porta. E aí ele ficou muito sem graça e a gente falou assim, olha, nós somos da Jocum e tal, a nossa missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecida. E ele, vocês são crentes? Aí a gente, é. E ele, vocês querem entrar? E aí todo mundo assim ficou se olhando, né? E a gente entrou e se apresentamos e tal. Eu falei que eu era do Rio, a minha amiga falou que era da Bahia. E ele, porque vocês não são brasileiros, né? Como assim? Eu sou brasileira. Aí ele, não, porque vocês não estão torcendo pelo Brasil na Copa, né? Aí eu, ai, meu Deus do céu. Aí a gente começou a contar a história do livro Sem Palavras, né? E a primeira é amarelo. Aí ele, esse amarelo é por causa da bandeira do Brasil? Aí eu não conseguia contar a história para ele. E aí eu só ficava sorrindo, né? Ouvindo ele e tal. Ele já estava bêbado. 8 horas da manhã ele já estava bebendo. E aí a mulher dele veio, sentou na sala junto com a gente. E aí ela começou a falar, olha, ele fica bebendo aí desde cedo, não sei o quê, a gente estava brigando agora e tal. Ela abriu o coração dela para uma pessoa que ela não conhecia. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de amor. E aí eu consegui terminar de contar a história do livro Sem Palavras. E aí no final ele falou assim, olha, queria dizer, tu tem alguma coisa diferente, sabia? E eu fiquei tão feliz que ele falou isso. Ele falou assim, você tem alguma coisa muito diferente. É uma alegria estranha. Tu bebeu? Aí eu, não! Não bebi. Aí ele, o que é? Eu falei assim, é Jesus. E a mulher pediu pra gente orar, sabe? E eles oraram, fizeram a oração de aceitar Jesus. E foi assim, um momento tão bom, sabe? Eu senti tanta paz, eu senti tanta alegria em fazer Deus conhecido, porque eu tinha convicção, sabe? Quando você sabe quem é Deus, você tem conhecimento, você tem algumas experiências, mas quando você conhece a Deus, você tem convicção de quem Ele é, do que Ele quer de você, de quem você é em Deus, sabe? E eu saí daqui super perdida, né? No que eu ia fazer, no que eu tinha que estudar. E hoje e quando eu voltei, assim, eu tinha a certeza que Deus tinha me mostrado quem Ele era, quem eu sou e qual é o meu propósito. E Ele não quer isso só para quem vai para Curitiba, só para quem se dispõe de largar o conforto da sua cama, a sua máquina de lavar. Ele quer isso para cada um de nós, sabe? Ele quer isso para o Azaf, Ele quer isso para a Bia, Ele quer isso para o Guinho. Ele quer para cada um de nós, sabe? Ele quer te falar quem Ele é. Ele quer falar por que você existe, por que eu te criei com tanto amor, assim, tão linda. Sabe? Deus quer falar isso para cada um de vocês. Ele quer falar, olha, eu te criei para você fazer isso, tá? Para você amar as crianças. E aí eu, Deus, não acredito, cara. Eu fugi a minha vida inteira disso para você chegar aqui e falar isso para mim. Não acredito nisso. E aí eu continuei perguntando, Deus, fala aí, Deus. Fala aí qual é o meu ministério, Deus. Fala aí, né? Deus, cuida dos meus pequeninos.
E eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou cuidar, sabe? E não tem, assim, prazer maior do que você ouvir a voz de Deus e obedecer, sabe? Porque é tão bom você ter intimidade com Ele, é tão bom você poder desfrutar de quem Ele é, na plenitude, sabe? Todo dia, sabe? Busca lá a plenitude, com tudo que, por completo que Ele tem para você. E, assim, é um pouco, assim, das experiências que eu tive, né? E foi um tempo, assim, maravilhoso. E eu creio que Deus não vai parar de se revelar só porque eu não estou mais lá em Curitiba. Mas eu sei que todos os dias no meu quarto, Ele vai me revelar algo novo dEle, algum caráter, alguma faceta do caráter novo dEle. E é isso que Ele tem para nós, sabe? A gente não precisa morrer de fome, a gente não precisa se alimentar de coisas passageiras. A gente só precisa buscar a Ele. A gente só precisa ter fome. Ele tem prazer em nos saciar, sabe? Ele já preparou todos os dias aquela porção, sabe? Você só precisa buscar, sabe? Ter prazer em conhecê-lo, conhecendo a essência, sabe? E quanto mais te conheço, muito mais eu te amo. E é isso, exatamente isso que tem acontecido na minha vida. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo, mais eu tenho vontade de falar, né? Eu estava conversando com o Azaf, com o Marcelo e com o Duduca, né? E eu falei assim, cara, hoje eu entendo por que, que o pastor Ari prega no supermercado, por que, que o pastor Francisco prega no shopping. Porque quando você conhece a Deus, você não tem vontade de ficar calada, sabe? As meninas vão entender. É como se eu pintasse a minha unha de um esmalte novo e eu quisesse falar para todo mundo, tipo, você anda com a unha assim, não olha para minha unha que eu não fiz a minha unha. Mas aí você olha assim, né, quer mostrar para todo mundo que você pintou a unha com esmalte novo. Cara, quando você conhece a Deus, é a mesma coisa, sabe? Você quer falar de Deus o tempo todo e aí você fala assim, Rebeca, eu já passei da fase do primeiro amor. E eu também já passei da fase do primeiro amor. E no primeiro amor, é igual quando você se apaixona na adolescência, você faz umas loucuras, briga com quem você ama de verdade e tal, né? E quando a gente está no primeiro amor com Deus, com Jesus, é a mesma coisa, né? Você prega no ônibus, fala um monte de besteira. Você não vai para o céu, não, hein? Se não aceitou Jesus, você não vai para o céu. Você começa a falar um monte de doideira. Mas hoje, Deus está te convidando para um amor maduro. Um amor que fala na hora certa, que tem que ceder, que escuta, que fala, que conversa, sabe? É isso que Ele quer para nós, um amor maduro. Ele quer que nós conhecemos a Ele e que nós possamos amá-lo, porque não tem como conhecer a Deus e não ser transformado. É impossível você conhecer a Ele, sabe? E não ser transformado, não. Olha, Deus é maravilhoso, é lindo, e não tem como eu me chegar e continuar toda errada. E eu não estou falando que eu saí de lá perfeita, sabe? Eu ainda preciso mudar em muitas coisas. Mas depois que eu conheci a Deus, eu reconheço que todos os dias eu preciso mudar, eu preciso buscar mais a Ele, porque sem Ele eu não sou nada. Eu sou uma mera pecadora. Mas quando eu estou com Ele, quando eu busco, quando eu estou cheia dEle, eu sei que eu posso ir muito mais além. E lá em Daniel, vamos abrir? Lá em Daniel 11, 32. Amém? Amém? Daniel 11, 32. E na parte B do versículo fala assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E onde está esse povo hoje? Aonde a gente vai encontrar esse povo que faz proezas, que é forte, que se esforça, sabe? Eu creio que esse povo está aqui. Esse povo que vai se esforçar em conhecer a Deus, sabe? Que vai todos os dias buscar a Deus, vai orar, vai ler a Bíblia. Eu creio nisso. E eu quero ser a primeira a fazer isso, sabe? E que cada um de nós possamos entender isso. Entender que existem pessoas lá fora que estão, assim, carecendo do amor de Deus, carecendo em conhecer a Ele. E que Ele conta conosco. Ele conta com cada um de vocês
para falar do amor dele, para revelar quem ele é. E lá só para a gente finalizar, em Jeremias 9, 23, fala assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Não se preocupe se você não dança no Dançarte, ou se você não toca no Ministério de Louvor. Se preocupe em saber quem é Deus, em conhecer a Deus, sabe? É isso que realmente importa, é isso que realmente vale a pena, é conhecer a Deus. E eu queria convidar vocês a ficar de pé, e eu queria que cada um fizesse a sua oração. Por enquanto eu não vou orar, mas eu queria que você expressasse a Deus esse desejo. Começasse agora, sabe? A falar para Deus do quanto você deseja conhecê-lo, do quanto você precisa conhecê-lo, sabe? Expressa essa vontade, sabe? Começa a falar para Deus o que você precisa conhecê-lo, que você tem vontade de conhecê-lo. E percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
querido Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, ministrada, Senhor, através da tua filha Rebeca, Deus. Muito obrigado porque essa palavra, Senhor, nos ensina a estar no centro da tua vontade, te conhecendo dia após dia, até que o Senhor venha, Senhor. Nos mantendo puros, nos mantendo em unidade e alinhados com o teu coração, Jesus. Senhor, nós somos filhos da promessa para cumprir o teu ídolo. Nós temos um mandamento a cumprir, Senhor. E enquanto o Senhor não voltar, Deus, nós queremos continuar a cada dia, Deus, a cumprir a tua palavra, seja com qualquer pessoa, com qualquer vida que nós conheçamos, Deus. Falando das tuas palavras, pregando, ensinando, Senhor, as boas-aventuranças para aqueles que não te conhecem, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui e está colocando essa semente em nosso coração e fazendo brotar de novo, mais uma vez, a tua intimidade e paixão que nós devemos ter por ti a cada dia, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém? Eu não tinha nada combinado com a Rebeca, mas vocês viram que eu postei no Facebook, eu não perguntei para ela que ela ia ministrar, mas é assim a vontade de Deus, quando a gente anda segundo o coração de Deus. Que você possa a cada dia estar buscando a intimidade de Deus. Deus só muda a sua geração se essa geração a mesma se coloca à sua disposição. É como um exército que combate um bom combate. Vocês estão capacitados para isso. Amém? Quantos tomaram posse dessa palavra vão conhecer mais a Deus a cada dia mais. Amém? Queria chamar minha esposa aqui, Bruna, para dar um recado para vocês. Quantos gostaram? Glória a Deus, Léo. Queridos, Léo. Queridos, nós queremos, assim, com muita alegria, falar que esse é só o início da nossa geração de juventude na nossa casa, que vai estar ministrando palavra de Deus. Tudo que Deus tem ministrado à nossa juventude vai estar, assim, sendo ministrado a cada um de nós aqui. Todos os meses, na terceira sexta-feira do mês. É o nosso culto, é sexta viva avivada. Vai ser sempre a terceira sexta do mês. Não esqueçam, deixa lá na tua agenda bonitinho. A gente vai continuar anunciando pelo Facebook, pelo Twitter, por todas as redes sociais, mas não esqueça. E eu não sei se a pessoa vai ficar surpresa nessa hora, mas eu já vou comunicar quem vai ser na próxima reunião, porque eu quero deixar uma expectativa no nosso coração, no meu, no de vocês, no coração de Deus. Deus já sabe o que vai acontecer na próxima sexta-feira da juventude. E eu tenho certeza que se você trouxer pelo menos um amigo, essa sexta-feira vai ser ainda mais bonita, ainda mais marcante. E eu não sei se todo mundo vai ficar tão contente quanto eu. Mas eu tenho certeza que muitas vidas vão ser mega abençoadas. Os distritos é que estão chamando as pessoas, nós não temos escolhido a juventude, né, o distrito, tanto a pastora Marluce como a Andresa, eles que têm dado os nomes dos jovens. Isso é referência de que o jovem tem sido realmente uma bênção na casa de Deus, um jovem fiel. Não é porque a Rebeca é filha de pastor, não é isso, não é só porque ela foi numa viagem abençoada, não é por isso. Nós estaremos aqui recebendo a honra, nós estaremos recebendo aqui as pessoas com muita honra, porque essas pessoas têm honrado o reino de Deus. E na próxima sexta-feira a gente vai ter a honra de contar com o Tiago Costa, o Guinho. Então, queridos, nós já vamos deixar bem claro. Você tem um compromisso com o Tiago durante esse mês inteiro. Você tem que orar pela vida dele.
Nós estávamos orando pela vida da Rebeca, desde que ela foi convidada. Tenho certeza que a família dela também esteve cobrindo o tempo todo. Porém, nós temos um alvo. Nem todo mundo aqui sabe que lá atrás, na história da comunidade, a cada culto tinham pelo menos 3 ou 4 pessoas na intercessão por quem estava ministrando. E nós queremos voltar a essa prática. Então, se você tem no coração esse chamado de ser um intercessor, venha, fala com a gente, dá o seu